Olá, eu sou o Eric Luciano e hoje eu estou aqui em Dublin, numa loja de instrumentos musicais mundiais chamada Gandharva Loka, onde eu estou sendo atendido, muito bem atendido, por sinal, pelo Pierre, que a gente passou aqui faz quase uma hora que eu estou aqui conversando um pouquinho com ele. Ele é um fã de música brasileira, mostrou bastante coisa que ele gosta. E eu estou numa loja de instrumentos musicais por uma coisa muito importante. Eu quero te perguntar como você vende o seu trabalho. E, na verdade, eu vou contar uma historinha sobre o museu, novamente, de Liverpool, o Museu dos Beatles, que lá ele conta uma história muito interessante sobre a loja do Frank Hesse, que foi um vendedor, ele tinha uma loja de instrumentos musicais, que a loja bombou nos anos 60, ele chegava a vender um violão por minuto em alguns momentos ali, então tem várias fotos na internet sobre alguns momentos, as fotos da loja super cheia, com muitas vendas. Um dos motivos disso foi porque o John Lennon comprou lá seu primeiro violão, e isso ajudou a loja a ficar famosa. Foi bem na época onde os Beatles estavam realmente começando a estourar. Mas outro motivo muito importante é sobre o processo que o Frank Hesse tinha para vender, o processo que ele tinha para atender os seus clientes. E a história conta que cada vez que entrava alguém interessado, principalmente em violões, guitarras na época, que era quando aquilo lá estava estourando, ele, para todos os clientes que entravam lá, em especiais os adolescentes que acessavam muito a loja, ele sempre fazia questão de sentar 10 ou 15 minutos com cada um dos clientes para ensinar um pouquinho a tocar aquele instrumento, para que aquele cliente saísse de lá com uma experiência sabendo tocar alguma coisa, sabendo arranhar 2 ou 3 musiquinhas ali simples, para que ele pudesse, obviamente, contar para todos os amigos dele, que também teriam o mesmo interesse em adquirir um instrumento e, claro, seriam indicados a comprar o instrumento lá na loja do Frank Hesse. Então, isso é uma coisa muito importante e por isso a pergunta: como você vende o seu trabalho? O ponto aqui é, qual a experiência que você leva para o seu cliente? Isso, trazendo agora para o nosso mundo, não de vendas de produtos, e sim de oferecer nossos serviços, aulas, shows, ou seja o que for, a pergunta é, como você oferece essa experiência para o teu cliente? Eu gosto de dar um exemplo, que lá no Ateliê da Musique a gente recebe semanalmente cerca de 10 a 20 currículos, todas as semanas, de pessoas interessadas em se tornarem professores da escola. E a gente não tem, claro, vagas para tudo isso, mas sempre que a gente tem alguma vaga para algum professor, a gente vai fazer o processo seletivo e a primeira coisa que a gente pesquisa é procurar pelo nome de instrumento. Então, se eu estou precisando de um professor de bateria, a palavra que eu vou procurar lá naquele nosso banco enorme de currículos vai ser bateria. Se o seu currículo não apresenta a palavra bateria, você não vai aparecer lá. E aí acontece uma coisa muito importante. Eu abro o seu currículo e se lá dentro não tem nada escrito e simplesmente um e-mail encaminhado sem nenhum texto, qual que é a experiência que você está me oferecendo? Então, a mesma coisa é quando a gente está vendendo alguma coisa. No caso, o seu currículo é uma venda. É uma venda, no caso, para uma escola de música, ou seja, para o que for. Qual a experiência que você está oferecendo? É muito mais interessante para mim quando eu vejo que aquele e-mail foi realmente escrito falando sobre a escola. Então, por exemplo, tenho interesse de participar dessa escola porque eu acredito na mesma ideologia, eu moro perto da região, ou estou voltando disso, minha formação é essa, aquela, e realmente aquela experiência foi tratada para mim. E na hora de eu vender um show, é a mesma coisa. Se eu pegar e enviar o mesmo e-mail, disparar para 250 casas de show ao mesmo tempo, escrito segue anexo, qual a experiência que aquele produtor responsável por captar as bandas para fazer shows, qual a experiência que ele vai ter quando ele receber o seu e-mail, no meio de mais um monte de outros e-mails que ele vai receber, com trabalhos tão interessantes também, qual a experiência que ele vai ter quando ele aquele seu produto? E a mesma coisa serve também para quando a gente está oferecendo uma aula. Então, eu sei que muitos dos músicos trabalham como professores, muitos dos artistas em geral. Quando a gente está normalmente oferecendo aquela aula experimental, que é bastante comum, qual a experiência que você oferece para o seu cliente naquela aula experimental? Você ensina ele a fazer alguma coisa, ele sai com aquele gostinho de quero mais, de quero fazer uma coisa diferente, quero repetir isso, ou ele sai com aquela cara de, eu não sei exatamente, o cara me falou quanto ele cobra, ele me falou que ele não tem férias, que ele tem isso, aquilo, e não me trouxe uma boa experiência. Então, quando a gente está falando na hora de vender, na hora de comprar alguma coisa, a gente também gosta de ter uma experiência da mesma forma. A gente gosta de ser muito bem atendido e de ter uma experiência que fale, é lá que eu vou comprar. Mesmo que às vezes aquele não seja o lugar mais barato, mas sim que eu tenha uma experiência positiva com aquele local, com aquele vendedor ou com aquele artista. Então, a dica aqui é, reflita muito sempre que você estiver oferecendo o seu trabalho, seja um show, seja enviando o seu currículo, seja participando de um processo seletivo para uma banda, seja oferecendo uma aula experimental ou qualquer outra coisa que você pode oferecer aos seus clientes,
qual a experiência que você promove a eles. Você quer gastar 15 minutos do seu tempo, 1 hora do seu tempo, seja o que for necessário, para realmente oferecer uma grande experiência, fazer uma boa venda e cativar esse cliente? Ou você simplesmente vai jogar o seu produto daquele tipo? Se você quiser, tá aí. Se você não quiser, tudo bem. A escolha é sua, eu acho que é um pouco óbvio. O ponto é a gente refletir se a gente sempre faz isso, todas as vezes que a gente está oferecendo, se a gente está dando o nosso máximo, se a gente está trazendo para o nosso cliente, para a pessoa que vai comprar o nosso produto, o nosso serviço, a melhor experiência possível para ele guardar e ter vontade de comprar isso mais e mais vezes. Fica essa dica, espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, se inscreva no canal, deixe seus comentários, suas sugestões, me fala o que você gostaria que eu pudesse contar e compartilhar da experiência que eu tenho com vocês. Obrigado, até a próxima.